1 Reis 2:3. E guarda a observância do Senhor, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e mandamentos e juízos e testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres. Declara essa palavra para quem está do seu lado: prosperes em tudo quanto fizeres. Amém? Está dizendo aqui, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Diga para ele também, para ela: e para onde quer que fores. Aleluia. Irmãos, a vida de Deus, os 5 ministérios, tudo isso é o conselho de Deus para nós. Sabe, você tem algumas coisas em casa que colocam ordem na casa. Você tem algumas atitudes que você toma que colocam ordem na casa. Você não vai deixar encher louça na tua pia ao ponto de começar a cair os pratos, vai acabar tudo, vai virar um caos na tua casa. Você tem um discernimento. Poxa, hoje eu tenho uma louça, dá para deixar para amanhã, mas tem dia que não dá para deixar para amanhã. Tem uma comida lá, está na geladeira, está velha. Ah, mas eu vou tirar o lixo amanhã. Deixa na geladeira mais um dia, se eu for para fora ela vai cheirar. Mas na hora que amanhece, você tem que tirar para fora, porque aquela comida, ela já passou do dia. Aquela banana que passou, ela começa a encher de bichinho. Tem algumas coisas na nossa casa que nos dão sinais que a gente precisa colocar a casa em ordem. Você muitas vezes vai lá e vê uma coisa e diz: ah, posso ficar amanhã eu passo um paninho aqui, amanhã eu passo um paninho. Mas se um dia você não for passar o paninho lá, tua casa vai ficar encardida. Se um dia você não for tomar uma atitude, aquilo que está vazando vai aumentar a tua conta de água, você vai ter prejuízo. Se você está vendo que os teus filhos estão deixando todo o ambiente que eles passam aceso, e você não chamar na responsabilidade, daqui a pouco tua conta de luz vai vir lá bem alto. Deus estava dizendo para o povo, através de Davi, dando conselhos a Salomão, depois ele veio morrer: coloca ordem na casa. Não deixa a casa virar uma bagunça. Não deixa a casa virar, como usamos a expressão, a casa da sogra, a casa da mãe Joana. Bagunça tudo. A vida cristã não pode ser uma vida bagunçada. Por isso nos deu o Senhor os 5 ministérios. Os 5 ministérios, como disse domingo passado, naquela mensagem, Ele coloca a ordem na casa. Ele vai trazendo vida à igreja. Ele vai colocando as coisas no devido lugar. Ele vai, através do mestre, ensinando o que precisa, através do pastor apacentando o que precisa, através do evangelista resgatando quem está nas trevas, através do profeta dando direção a quem está difícil de enxergar uma vida, e através do apóstolo trazendo o governo, trazendo crescimento, trazendo motivação. Isso é interessante. Quando Davi estava dizendo esse texto, eu acho que, irmãos, não há vida sem conselho. E 5 ministérios não veio para a igreja para virar desordem. Todo mundo manda, ninguém obedece. Todo mundo faz o que quer. Não, porque lá na tua casa não é assim. E na casa de Deus não pode ser assim. Os 5 ministérios veio para colocar ordem. Ele veio para produzir crescimento. Ele veio para produzir despertamento, avivamento. Mas ele veio também, está escrito lá em Efésios, ele veio para trazer o quê? Maturidade. O que é maturidade? Antes eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Todavia agora eu deixei de ser menino. Ou seja, os 5 ministérios nos fazem crescer. Há um texto em Isaías que diz assim, que toda palavra que Deus falou se estabeleceu. Andando um pouquinho no texto, ele diz assim: e andemos todos nós na luz do Senhor. Tudo que Deus falou estabeleceu. Mas não é porque Deus falou que vira bagunça. Eu tenho que continuar dentro de um propósito. Tudo na vida espiritual, irmãos, está ligado ao propósito do local, do ambiente, da vida que você está inserido. Você vai visitar a casa de um oriental, a maioria deles pede que você tire, do lado da porta tem um rackzinho, um armarinho, é costume. Você está dentro de uma casa, respeite aquela casa. Você está numa casa que ninguém bebe refrigerante, eu só tomo Coca, Guaraná, mas aquela casa, o contexto é outro, respeite aquela casa. Você vai à África, não queira comer arroz e feijão, porque não tem. Você tem que comer a comida que eles te oferecem. Você vai numa festa de alguém que é um pouco mais chique, tem lá não sei o que de não sei o que, não sei nem o nome falar. Carpaccio, olha o nome
estranho. Não alimenta, não enche barriga, eu não gosto. Eu prefiro festa aquela que tem carne louca, que você morde, molha a camisa, coxinha, aquele Away, Coca-Cola, aquele copo de plástico, você pega, quase amassa o copo. Essa festa que é boa. Essa festa que o povo fala, comi até. A outra festa, o povo, você gasta 50 mil, o cara fala, tem que ir pro Habib's ainda. Ainda o cara compara o Habib's, as esfirras do Habib's é melhor que a tua festa. Olha aí, meu irmão. Aprenda, o mundo espiritual não precisa de ninguém, não. O crente tem que ter básico, coisa básica. E então, irmãos, Deus estava dizendo isso. Você tem que entrar num lugar, Salomão, respeitar o lugar que você está. Eu muitas vezes vejo algumas igrejas que avivaram a mente para os 5 ministérios, era melhor não ter avivado. Virou uma bagunça, irmão. O Júlio vai a algumas igrejas comigo aí pregar, que a gente só não se esconde porque não tem como. Uma bagunça. É um que grita, é outro que não sei o quê. Sabe, irmão, sabe aquela coisa que não tem organização? Casa que não tem quem põe a coisa na linha? 5 ministérios não é para isso não, irmão. 5 ministérios é para você que tem o dom de mestre se avivar, mas entender que o avivamento é condicional à obediência. Ah não, eu sou avivado aí, pastor, eu vou sair aí fazendo o que eu quero. Vai nessa. Você tem um filho pequeno? Pega a estrada amanhã que é feriado, dá para ele dirigir. Dá o carro para ele. Mas eu gostaria que você desse na serra. Vai para Santos amanhã, na hora de voltar, volta pela Anchieta e dá a estrada, o carro para o teu filho dirigir. Você faz isso? Não faz. E por que muitas das pessoas querem que a igreja desperte pessoas num avivamento não consciente? Avivamento é coisa consciente. Poxa, se eu sou mestre, eu tenho que estar sendo mestre dentro do propósito, do conselho de Deus. Se eu sou apóstolo, é dentro do propósito. Se eu sou pastor, é dentro de um propósito. Se eu sou evangelista, é dentro de um propósito. Se eu sou profeta, é dentro do propósito. Agora eu chego lá na tua casa, Flávio, e vou tirando o sapato. Chego na tua casa, seu Zé, e vou jogando o corpo no sofá. Mas espera aí, aqui não é a tua casa. Você vai dizer para mim, pastor, eu te admiro, te amo, mas aqui não é a tua casa. Eu chego na sua casa, Aline, e vou abrindo a geladeira, e vou pegando o Danone do teu filho, e vou bebendo, e vou pegando o suco que você fez, gostoso, e vou bebendo. Chego na tua casa, Juliana, e abro lá, pego o teu bolo e vou comendo, você não vai gostar. Deus também não gosta quando as pessoas usam da palavra dele para acharem, buscarem o que quiserem, não o que está escrito. E a gente muitas vezes vê pessoas no evangelho tirando texto fora do contexto para defender seu pretexto. Os 5 ministérios é isso, agora todos profetizam, agora todos oram, tudo isso, todos fazem, está na Bíblia, eu concordo, mas com ordem e decência. Espera que a Juliana vai te servir o bolo, que a Lilian vai te servir o suco, que o seu Zé vai te convidar para sentar no sofá, que o Flávio vai te convidar para sentar no sofá. Não vai fazendo antes da hora. Saiba respeitar o lugar onde você está inserido. Agora você vai no jogo do Corinthians de camisa verde? Você é doido? Você está ficando doido? Você está 13? Você vai apanhar lá. Você vai num jogo do Palmeiras com a camisa preta e branca? Você vai apanhar lá. Nós muitas vezes estamos apanhando do diabo. Nós muitas vezes estamos entrando em guerra espiritual desnecessária. Nós muitas vezes estamos usando a palavra de Deus, o que Deus deu, de uma forma errada. Gente, nós temos um problema muito sério dentro do evangelho de Cristo hoje. Pessoas que solucionam problemas, mas te arrumam outros tais problemas. Não, o evangelho de Cristo é para solucionar problema. E ponto final. Amém? Conselho. Há conselho aqui. Davi estava dando conselho. Sabe, irmãos, ouça conselho. Sabe, muitas vezes eu vou numa igreja e eu vejo as pessoas bagunçadas. Muitas vezes eu vejo pais tirando a autoridade. O pai da mãe, a mãe do pai, o filho naquela família faz o que quer. Eles estão achando que está tudo bem. Eles estão fazendo de conta. Eles estão encenando uma família. Mas no fundo, eles estão tramando algo contra o seu lar. Muitas vezes nós vemos gigantes dentro da família. Nós vemos demônios atuando através das pessoas.
E muitas vezes a gente pensa que demônio atua quando tem muitas vezes alguma coisa errada, quando tem alguém doente, alguém que está amarrado numa cama. Mas os piores demônios são os demônios que atuam no silêncio. É os demônios da sutileza. É o demônio, como eu disse, aquele que se esconde atrás das pilastras, aqueles que escondem e não permite Deus ministrar, aquele espírito de Jezabel que não está exposto, mas está enrustido. Esses são os piores demônios. Piores demônios não é aquele do cara que é viciado na cachaça, e ele cai na rua, e ele vai para o centro de recuperação, e logo expulsam, e ele sai liberto. O pior demônio é o cara que toma há tantos anos, mas não sabe que está debaixo do Zé Pilintra. É aquela mulher que acha que ela é bonita, mas está debaixo de pombagira. É aquela outra, é aquele outro que acha que está bombando, mas está debaixo, está no speed ocultismo. A pior coisa é o speed ocultismo. A pior coisa, irmãos, é a gente viver sem conselho na vida. Você já viu alguém, ou uma expressão dizendo, você é mal educado, você é mal criado? Essa criança não tem pai não? Essa criança não tem mãe? A vida cristã, ela tem que ser sadia para nós, irmãos. A vida cristã é a melhor coisa que Jesus nos deu. A vida cristã é uma coisa madura, mas uma coisa que produz vida. Eu fui visitar um pastor, e ele disse assim, minha esposa foi ungida pastora. Eu falei, que bom, tal. Glória a Deus. Só tenho palavra para abençoar. Não vou falar, não era hora. Não sei, o problema é teu, né? O problema é teu. Cada um com o teu problema, né? Você está usando uma meia azul e outra preta, é um problema teu. Você que é brega, não sou eu. Aí, passou um tempo, fui visitar ele de novo. Pastor, foi a pior coisa. Eu falei, mas por que, meu irmão? É 5 ministérios, Deus ativou. É porque ela não era pastora. O óleo acabou com ela, fica doente, não sai mais de casa, está depressiva. Minha mulher não quer mais ir para a igreja. Você entende, irmãos, como que é o mundo espiritual? Quando se coloca óleo na cabeça de alguém, fora de hora, o que dá? Quando se sai do conselho, quando se sai do propósito, quando se sai, aquele óleo, ele vem para a vida ou vem para a morte. O óleo é igual a língua, ou ele abençoa ou ele mata. Aquela mulher daquele pastor era uma pessoa na igreja, era animada, era motivada, ela cumprimentava o povo, ela ajudava no círculo de oração da igreja, ela ajudava nas coisas das mulheres, ela ajudava na corrente de oração, ela ia no hospital. Foi um dia que a mulher quase morreu, irmão. O problema não é unção, o problema é o que se faz fora de hora. O problema é dar o carro para o menino que tem 9 anos de idade para ele dirigir na estrada. E nós temos que entender que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E quando Davi estava dando esse conselho, ele não era mais um menino, ele já era um velho. E nesse mesmo contexto, é o texto que ele diz lá, nos Salmos, né? Antes era moço, hoje sou velho. Todavia nunca vi o justo mendigar o pão. O segredo da vida espiritual é ter conselho. É na multidão de conselhos a sabedoria. Na multidão de conselho, Deus vai abrindo a nossa visão. E é para isso que Deus nos deu os 5 ministérios. 5 ministérios, 5 ferramentas para a igreja, para a edificação, para crescimento, para maturidade. E as coisas, quando encontram maturidade, frutificam. Um dia, numa reunião de pastores, eu disse uma coisa lá, e um pastor falou assim para mim, olha, eu concordo com 80% do que você falou, 20% eu não concordo. E aí a gente não gosta quando alguém discorda da gente, né? Eu falei, tá bom, o tempo vai dizer. Passou um tempo, eu pude ver, quem estava certo não era eu, era o pastor. Os 20% que aquele pastor falou que eu estava errado, não é que eu estava errado mesmo? E os 80% que eu estava certo, nem eu achava mais que era 80%, talvez era para 60%, 70%. É para mostrar que o tempo nos dá maturidade. É para mostrar que o tempo mostra quem é quem. Uma vez nós tínhamos um moço na igreja, e ele, ali era 220 não, dobro, 440. Ganhava alma, fazia, acontecia. E todo mundo dizia assim, poxa, esse é um pastor. Esse é um pastor. Esse é um pastor. Mas sabe quando nunca testifica alguma coisa no teu coração? O nosso também não.
Poxa, mas está dando tudo certo, o cara está mostrando, ele tem uma vida com Deus, conhecedor da palavra, sabe administrar crise, sabe tomar decisões. Poxa, o cara é um pastor. Vamos esperar mais um pouco. Então vamos orar, né? Vamos buscar a direção de Deus, para Deus mesmo já mostrar se é ou não é. Se tiver alguma coisa oculta. Passou o tempo, Deus mostrou. Um familiar dele nos procura dizendo, sabe ele? Sei, sou parente dele. Não. Ele vai uma vez por mês na bica de droga para tomar injeção de droga na veia. E estava na igreja. E ganhava alma. E nós descobrimos que o cara é viciado em droga. Foi nós orarmos, Deus mostrou que alguma coisa não estava certa. Deus revela, irmão. Deus não é cochichador, não é fofoqueiro, não é mentiroso, mas quando se ora, Deus vai revelar. E não vai revelar por fofoca, vai revelar por quê? Por profecia. E quando nós oramos, o Senhor falou, aguarda o tempo que eu vou mostrar. Aí todos nós achando, né? Poxa, Deus está certo, o rapaz está certo, quem está errado é a gente. Quem está errado é a gente que está sendo muitas vezes medroso de ungir, de ordenar alguém para o ministério. Passou o tempo, descobrimos que o camarada usava droga. Aí entendemos o porquê Deus estava dando inquietação. Muitas vezes a inquietação de Deus não é a inquietação da alma que nos deixa agitados, é a inquietação do espírito que não testifica a respeito das coisas de Deus. Sabe, irmão, muita gente não entendia nada, ou não entendia nada sobre o relacionamento de Davi e Jonatas. Mas só eles dois entendiam, porque era algo que testificava no Espírito. E Jonatas era filho de quem? Saul. O que Saul se tornou? O inimigo maior de quem? De Davi. Mas por que então, alguém que o meu pai é inimigo, eu sou o melhor amigo? Falando para o lado de Davi, por que eu sou amigo de um cara que o pai dele me odeia e quer me matar? Porque as coisas espirituais não se discernem naturalmente, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por que aquela harpa estava ali, irmãos? Naquele lugar. Tem pessoas que pensam, a harpa estava lá porque Davi tangia a harpa. Não, era algo profético, era algo espiritual. Os 5 ministérios são assim. Muitas vezes a gente pensa, mas cadê o profeta? Ele está lá, parece que ele nem é usado. Mas na hora que Davi tocou, o que aconteceu com o espírito de Saul? Se acalmava. Quando ele parava de tocar, os espíritos malignos continuavam agitando a vida de Saul. Então toda vez que Davi tocava, havia um espírito de adoração ali. E a adoração promove a bênção de Deus. Os 5 ministérios são assim. Ele muitas vezes é aquela harpa que está lá, e muitas vezes alguém fala, mas o mestre está lá, o pastor está lá, o apóstolo, o profeta, o evangelista, cadê? Que horas que eles vão ser usados? Você nem imagina, mas eles já estão sendo usados como ferramenta, eles estão sendo trabalhados, eles estão sendo ministrados. A igreja, ela não vive de culto em culto, ela vive 24 horas por dia, ela está 24 horas por dia trabalhando com pessoa. Nós estamos aqui, tem gente ministrando os nossos filhos, é os 5 ministérios que estão fluindo, tem visita nos lares durante a semana, tem o grupo do discipulado, tem ferramentas que Deus está dando. Isso quer dizer o quê? Que a harpa está sendo tocada. E quando a harpa é tocada, os demônios vão embora, em nome de Jesus. Mas quantos na história, você lê lá depois, não queriam desprezar a harpa que estava ali, né? Quantos talvez falavam, que harpa? Essa harpa aí está por fora. Que negócio de harpa? Hoje tem tanto instrumento melhor, né, Celso? Precisamos de harpa. Mas tinha um propósito que? Espiritual. E quando se tocava, havia cura interior na vida daquele homem. Olha que interessante. As coisas espirituais, elas não são diagnosticadas pelo aquilo que nós vemos, mas pelo aquilo que nós cremos. Deixa isso entrar no teu coração. As coisas espirituais não são diagnosticadas pelo aquilo que nós achamos, mas é aquilo que Deus propõe dentro do nosso espírito. Muitas vezes você vem à igreja e vê um ambiente diferente,
Porque as coisas espirituais, elas não são algo estáticos, é algo que está em movimento. Muitas vezes você pode chegar aqui ao culto e ver que talvez o louvor demorou um pouquinho mais do que o horário normal, ou foi até um pouquinho menos, mas porque tudo não é movido por programação, é tudo movido pelo Espírito. Temos uma direção de Deus na semana, oramos a Deus na semana, buscamos a Deus, que cântico o Senhor quer que seja adorado. O que vamos fazer? Mas sempre na hora, o Espírito Santo faz alguma coisa diferente, porque Ele é o dono da casa. E quando você tem os 5 ministérios, você não pode dizer, os 5 ministérios é meu, eu faço do jeito que eu quero. Os 5 ministérios Deus me deu, mas é para a honra e glória dEle, é para que faça do jeito dEle, é para que cumpra o propósito dEle, é para que aquilo que Ele quer que seja feito, e a honra e a glória seja dEle. Você já passou num lugar, durante o teu dia, que você nem estava programado em passar naquele dia? E você não entendeu nada, pensou que ia atrasar tudo, você ficou até nervoso porque teve que ir lá, ou ficou meio inquieto, tal, parou lá, aí depois no final do dia você fala, agora eu entendo que foi de Deus passar lá, porque alguém precisava de uma oração, né? Muitas vezes não é assim lá na empresa, você não sai para tomar água numa hora, geralmente você não sai, aí lá no bebedouro tem alguém que está chorando, e você ora por aquela pessoa, ou você ia almoçar da meio-dia 1, naquele dia você vai almoçar da 1 às 2, porque você tem que almoçar com alguém, e daí você fica nervoso, caramba, eu tenho que ficar 1 hora mais aqui, estou com fome. Aí depois no final do dia você fala, foi de Deus eu ter almoçado com aquela pessoa, eu orei por ela abriu o coração comigo. É interessante. Muitas vezes você pensa que vai sentado numa viagem, que você faz muitas viagens no avião, Deus coloca alguém do teu lado, e talvez você fala, poxa, seria tão melhor ir com alguém, um assento livre, poderia esticar as pernas. Mas quando chega no destino, você vai pegar a tua mala, você fala, eu entendi porque Deus me colocou aquela pessoa do lado. Não é assim dia a dia? Por quê? Porque é os 5 ministérios que estão atuando dentro de você, e o Espírito de Deus está dirigindo a tua vida, e não é o dia que você programa, é o dia da forma que Deus programou para a tua vida. Talvez, Rafa, chega um cliente, senta lá na tua mesa, e talvez ele nem vai comprar um carro, ele está fazendo de conta que vai comprar um carro, mas Deus colocou ele lá o quê? Para você aconselhar a vida dele. Porque talvez o que ele precisa não é um carro, é uma palavra de ânimo para ele não separar da mulher. Muitas vezes você está num trem lotado, num metrô lotado, tudo tem um propósito. Você chama um Uber, acontece uma coisa, o Uber cancela, você fica nervoso, aí você chama outro Uber, vem outro Uber, você fala, caramba, já melou meu horário, tinha que estar lá às 6 da manhã, já é 10 para 7 e não cheguei ainda, que saco, 1 hora atrasado. Mas sabe o que Deus queria? Que você orasse pelo cara do Uber, e quem cancelou, não era para receber oração, era o outro que ia chegar, que era para receber oração. Numa rodoviária, num pedágio que você passa sempre na estrada, um cliente que vai lá na funilaria, manos, alguém que está lá na empresa, tudo Deus coloca as pessoas do nosso lado, porque os 5 ministérios não são ferramentas para usar só na hora de culto, é para a vida toda. Aquele dia da greve, poxa, greve, me tirou meu esquema, tive que levantar 1 hora mais cedo. Por que você foi de carona? Porque você tinha que abençoar aquela pessoa. Deus não faz nada por acaso. Estou terminando já. Ande no conselho do Senhor e você vai entender que Deus não faz nada por acaso. E quando você entender, eu entender, nós vamos entender o porquê a paz de Deus excede o entendimento e guarda a mente e o coração. Final do teu carro é 5. Final da placa do teu carro é 5. E marcaram a reunião bem na quarta-feira, né? Na hora do rodízio. Que triste, né? Que revoltante. É Deus. É Deus te livrando. Talvez se fosse 5 às 8 da noite, você ia tomar uma multa. Não é só isso não. Ia ter um acidente pior. Ia ter uma coisa pior. O que Deus fez? Vou fazer meu filho chegar às 4 da tarde, antes da zona do rodízio, e vou livrar ele da morte.
Não olhe as coisas da tua vida, como eu também não posso olhar da minha, pela desgraça, mas entendem que em tudo Deus transforma a maldição em bênção. Em tudo Deus transforma a maldição em bênção. Um cliente vai lá no teu consultório, atrasou, te enrosca o dia todo, eu sei. Acontece comigo isso também. Eu estou atendendo alguém, marco um horário para você chegar atrasado. Poxa vida, dá tendência a gente ficar nervoso, né? Mas ouça o Espírito. Teve que fechar a lanchonete, greve, disse que a CUT ia quebrar tudo aí. Ouça o Espírito. Porque quando nós ouvimos o Deus, Ele nos livra de todo mal. Quantos não pegaram estrada em hora errada, foram ceifados? Quantos não tomaram remédio de forma errada, foram ceifados? Entenda que as coisas espirituais, é o que está escrito aqui, são conselhos para a vida. Os 5 ministérios nos capacitam, são ferramentas que são conselhos para a vida. A gente precisa aprender mais de Deus. A gente precisa cuidar de ter mais tempo com Deus, porque Deus cuida de nós. Diga comigo, Deus cuida de mim. Deus cuida de você. E muitas vezes uma porta está fechando hoje, no abril, porque amanhã cedo é maio, e Deus vai abrir uma porta nova para a tua vida. Talvez uma coisa, como disse no começo, que você nunca imaginou que ouvir, você ouviu. Mas calma aí, Deus tem um propósito em tudo isso. Porque aquilo que eu disse para os homens, onde está a nossa confiança? A confiança do brasileiro, não sou contra, acredito que seja um homem que possa resolver algumas coisas, mas muitos dos brasileiros estão confiando muito no determinado juiz chamado Sérgio Moro, no julgamento que terá semana que vem, lá em Curitiba, de alguém que foi presidente da nação. Não estou dizendo que muitas coisas a partir daí, da Operação Lava Jato, eu sou a favor da Operação Lava Jato pessoalmente, muitas coisas precisam mudar no nosso país, mas meu irmão e minha irmã, nossa confiança não pode estar numa Operação Lava Jato, num juiz Sérgio Moro. Nossa operação ela tem que estar no Senhor, nossa confiança é nele. Por quê, pastor? Porque a reforma trabalhista, reforma da Previdência, pode prejudicar ou ajudar, cada um tem o seu ponto de vista, não importa, que não é lugar de discussão disso, mas não importa que a minha confiança tem que estar no Senhor, e eu tenho que gastar mais tempo em adorando o meu Deus, do que ficar compartilhando porcaria nas redes sociais, dizendo, reclamando, murmurando, porque a boca do crente, e uso também o dedo, porque agora se usa muito o dedo, não foi feito para murmurar, foi feito para abençoar. E o que você tem compartilhado, o que você tem curtido, o que sai da tua boca é adoração. E muitas vezes nós estamos dizendo muita coisa a respeito do que confiamos na força do nosso braço, no que vai acontecer, não essa semana, na outra em Curitiba, na operação da Polícia Federal. Acreditamos na reforma ou não acreditamos? Acreditamos ali na manifestação ou não acreditamos? Isso não importa. O que importa é que a nossa confiança esteja em uma pessoa, e essa pessoa vai salvar a nação, Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem poder para mudar o Brasil, Ele tem poder para mudar as famílias, Ele tem poder para restaurar. É nele que está a nossa confiança. Porque, irmãos, daqui 4 anos me procura, grava o que eu estou dizendo, me procura. Sérgio Moro pode até resolver alguma coisa ou não, sei lá. Como eu disse, talvez ele possa ser até farinha do mesmo saco, não sabemos. Mas daqui 4 anos, se a tua confiança estiver nele, estiver na Lava Jato, você vai estar na mesma. Se a tua confiança estiver no Senhor, você vai entender o porquê eu estou dizendo isso hoje. Porque a minha confiança e a tua não pode estar na economia. Minha confiança e a tua tem que estar no Senhor. Que você possa sair daqui esta noite, e eu também, renovados. Eu tenho sentido muitos irmãos cansados. Como pastor, atendo a semana toda. E não estou tirando o diagnóstico apenas porque eu atendo, mas porque eu sinto no meu coração e tenho orado. Eu gostaria de orar por você, para que você pudesse sair de volta para casa daqui a alguns minutos, renovado. Talvez as situações da tua vida tenham opresso, tenham te desanimado,
tem te desgastado, está doendo. Mas vamos colocar diante do conselho de Deus. Vamos pedir para o Senhor sabedoria, porque Ele tem a melhor hora, Ele tem a melhor forma. Eu já me precipitei na vida. Eu já quis resolver os meus problemas com o meu jeito. E eu digo que 100% da culpa não foi do diabo, foi minha. Você pode reconhecer esta noite que tem coisas que você está sofrendo porque você entrou em batalha errada. Você talvez está negligenciando um dom que Deus te deu. Isso é batalha espiritual. A palavra de Deus diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Você está negligenciando. Você está doente é por causa disso. Você não está doente por causa da queimação, do refluxo. Não é porque você não obedece. É porque você muitas vezes não teme ao Senhor. Não deixa o Espírito Santo te guiar. Nós somos levados, irmãos. Todo ser humano é almático. É a alma que fala mais alto, não é assim? Mas quantas vezes a gente está lutando, e já não tem mais força? Aí eu concluo com a história da São Silvestre. Você gastou toda a tua força de hora errada. Final da corrida é a subida da Brigadeiro. Você não vai aguentar. Tem muita gente que está desgastado. Nós estamos em abril ainda, irmão. E eu vou dizer para você, está começando a subida da Brigadeiro Luiz Antônio, final da São Silvestre, final de ano. Você não está aguentando mais, você não vai ganhar essa corrida não. Você vai sentar no primeiro lugar e vai tomar uma água que você já abriu o bico. Quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor te renove. Porque a corrida não acabou ainda não, tem uma ladeira para subir. E nessa ladeira que se define muita corrida, né? É nessa ladeira onde os corredores dos nossos amigos do Quênia chegam junto. Por quê? Porque tem estratégia. Quantas corridas, né, Lucas, a gente não está perdendo, porque a gente já começa, igual ontem lá, né, no churrasco, todo homem que jogou bola ontem está com dor muscular. Eu também estou, você também está. Estamos moídos. Por quê? Porque não joga bola, quer jogar bola 1 hora direto. Nós estamos acabados. Tomei Dorflex ontem. Minha coxa parece que ela nem está aqui, está adormecida aqui. Por quê? Porque a gente vai fazer coisa fora de hora. Tem gente que espiritualmente é assim. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele te ama. E Ele trouxe aqui para renovar o teu coração, porque ainda tem uma corrida para você, porque ainda tem um trajeto para você seguir, e ainda tem uma vida eterna para morar no céu, em nome de Jesus. E você não pode se perder, o diabo não pode mais ter lugar na tua vida, mas você tem que fluir naquilo que Deus te deu.